No vídeo de hoje, eu vim analisar com vocês ao grupo que todo mundo já ouviu, menos eu. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, eu vim reagir a um grupo que está fazendo bastante barulho globalmente, o 50-50. Eu vim analisar com vocês as músicas Cupid e também ao primeiro mini álbum, né, o lançamento de debut delas, denominado The 50. Eu tô bastante ansioso porque quem me hypou bastante pra fazer essa análise foi o meu amigo Bruno Oliver, né? Então ele me deu uma hypada pra gravar essa análise. Então cá estou eu pra saber, pra descobrir, né, por que esse grupo tá fazendo tanto barulho aí globalmente e dentro da Coreia, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Vamos ver se eu vou acertar o nome das integrantes, né? Eu dei uma estudada, né? Uma estudada aqui. Essa é a Aran, né? Que vocais doces. Batida do instrumental bastante consistente, mas ao mesmo tempo minimalista. Essa é a CEO, né? Já me identifiquei com a letra. Essa é a música que tá hitando, né? A letra é super engraçada. Tipo, poxa, Cupido, eu confiei em você e você vai lá e me faz de estúpido de novo? Achei divertida a letra. Ela jogando tarô. A Kena, né? Cara, essas linhas de funk na música, muito boas. Essa linha de baixo, no caso, né? Ó, esse baixo. Não, tá excepcional essa parte aqui. Uma música bem leve, né? Que incorpora também os elementos do pop retrô, né? Quase como se fosse um pop urbano também, mas enfim, depois conversamos sobre isso. É um MV bem minimalista também, o que combina todo com o clima da música, né? Combina com o clima da música. Tem bastante movimento na coreografia, pelo que eu tô observando, né? A sequência são vários movimentos. Tem rap. Essa é a Kina, né? Tá fazendo rap. Cara, ela fazendo rap e as linhas de baixo ainda super consistentes na música. A Saena bastante presente no refrão. Ok, entendi por que irritou. Esse refrão fica muito na cabeça. Pelo amor de Deus, eu entendo. Completamente. Essa construção é totalmente de um bubblegum pop. Por mais que não seja uma música bubblegum pop, o refrão é super chiclete que fica na cabeça.
Então, a pegada estrutural é parecida do que uma música pop bubblegum, né? Então, justamente isso que faz ficar na cabeça das pessoas, ainda mais porque parcialmente o refrão é em inglês, né? Então, as pessoas pegam mais rápido, né? Nossa, é muito boa a música mesmo. E as integrantes entregaram toda uma leveza e a música também transpassa um clima bastante sonhador, né? Hum. Uh, será que teremos uma continuação? Eu achei a letra super divertida. Gostei da música, fiquei bastante surpreso. Cuphead é uma música que justamente ela combina elementos retrôs com batidas de disco e justamente essas linhas de baixo funk com um som pop urbano. É interessante a gente notar aqui que a música, do começo ao fim, ela justamente mantém um instrumental bastante leve e minimalista, mas justamente com essas batidas bastantes consistentes, né, o que não faz a música se tornar muito monótona. E a música, ela não é nada muito extravagante ou fora da caixa, ela é bastante minimalista, isso é fato, mas pra mim ela é algo familiar também, sabe, é algo familiar ali que nós já conhecemos, sabe. Elas não fizeram nada muito como posso dizer, sonoramente falando, algo que destoa de tudo que a gente já viu na indústria, sabe. E o que definitivamente me atraiu e eu acredito que atraiam os ouvintes aqui na música são os vocais. Os vocais, eles são bastante leves e justamente eles harmonizam com o arranjo da música, né, que justamente permite que a gente possa escutar os vocais das integrantes de uma forma mais vívida, né. É muito gostoso de se escutar a música, ela te relaxa, né, porque é justamente essa capacidade que as integrantes tiveram de transpassar isso nos vocais nelas nos vocais delas, né. A música, como eu disse, né, ela tem uma simplicidade natural que justamente é benéfica nesse caso aqui, sabe. É uma construção de uma música pop comum, sabe, é aquilo que eu falei, é algo qual que foi a palavra que eu citei? É algo familiar, sabe. Então, com relação à construção musical, é isso que eu tô querendo dizer. Ela lembra muitas outras músicas com esse tipo de construção musical parecida, sabe. E o que diz respeito à parte do rap da Kina, eu fiquei bastante surpreso, porque justamente a parte do rap acrescentou um pouco mais de intensidade pra música. E justamente por acrescentar um pouco mais de intensidade, justamente fez com que a música não se tornasse monótona. Mas o que você quer dizer com monótona, Roberto? Que ela é chata? Não, que ela ficasse totalmente uniforme, sabe? Então, foi muito bom esse acréscimo aqui. E liricamente falando, pra mim é uma letra assim, achei muito legal. É uma letra que qualquer pessoa pode se identificar, sabe? Elas conversam muito bem com o ouvinte aqui, que justamente é que elas retratam essa situação em que os membros estavam se apaixonando, né, e contando com essa ajuda do cupido pra justamente se relacionar com alguém, mas infelizmente a pessoa que elas queriam não correspondeu a esses sentimentos e justamente as rejeitou. E aí as garotas aqui, elas culpam o cupido, tipo: "Poxa, cupido, eu confiei em você mais uma vez", né, segunda vez que elas confiam no cupido e ele falha com elas. Então, elas ficam refletindo sobre isso e que no final elas estão sozinhas, sabe. Tanto que uma das integrantes está numa sala de televisão sozinha. E eu me identifiquei muito, porque eu também tô sozinho. Às vezes a solitude é a melhor forma de nos armarmos e nos conhecermos melhor. Ó, é isso, cara, é isso. Tell me how you like it with the lights up.
Uh. Tá aqui do funk. Tem uma batida incrível aqui da percussão à música. Essa música traz um pouco mais de intensidade, né? É um pouco mais animada do que Cupid. Mas é por conta justamente dessa percussão da música um pouco mais dominante. Só duas integrantes estão cantando aqui, né? Eu sei que essa parte do rap, por reconhecer o vocal, é a Kina, né? Mas eu não sei quem era a primeira que tava cantando. Não sei se era a Aran ou a Seo. Acho que era a Aran. Eu gosto do flow dela. É muito gostoso de se escutar. É uma música de Unity. O refrão é muito bom. É uma vibração bastante retro city pop aqui, né, nesse single. Pensando aqui, na verdade, lendo a letra, eu acho que eu deveria ter deixado Cupid por último. Porque aquelas estão começando a se apaixonar por alguém, então se eu for interpretar a letra de Cupid, o relacionamento desse mini álbum deu errado. E aí elas continuam falando sobre ele em Cupid, que tipo, ok, o primeiro relacionamento deu errado, vou confiar no Cupido, vou dar uma segunda chance pra ele, só que o segundo relacionamento também deu errado, né? Então eu já consigo perceber que já tem uma coesão lírica que eu adoro de ver em trabalhos de álbuns, né? Porque conta realmente uma narrativa super interessante pra a gente acompanhar. Legal. Tell me how you like it with the lights off. Tell me how you like it with the lights off. Won't you do it like that? Could you do it like that? When you tell me like that, tell me like you never told the world. Os vocais das integrantes estão muito bons aqui, viu? Tell me like that. Legal. Can you tell me like that? Tell me like you know me alive. É, liricamente falando, elas estão começando a contextualizar esse relacionamento, né? Aquele frio na barriga e principalmente aquela euforia de começo de relacionamento, né? Tipo, me conta tudo sobre você, que você. Aquela intensidade, né? De começo de relação que as duas pessoas querem muito se conhecer. E Tell Me é sobre isso, né? Tipo, me diga coisas sobre você que eu tô realmente interessado em você. Bem legal. E eu tinha citado que a música ela tem muito uma vibração de retro city pop, né? Só que o retro city pop, ele não é exatamente um gênero musical, mas é justamente um termo que é usado, né, para descrever
um estilo de música que justamente transpassa uma atmosfera nostálgica que justamente te lembra de épocas antigas. Por exemplo, essa música aqui lembra muito os anos 70 e 80, saca? A música lembra os anos 70, lembra a pista de dança, sabe? Então, isso é muito legal. E justamente lembra a pista de dança porque é uma música pop, né, que traz justamente, continua trazendo as influências do retrô e do funk e, é claro, do hip hop. E a gente tem aqui, diferente de Cupid, aqui a gente tem sintetizadores que são utilizados para trazer uma sensação mais vintage, né? E justamente aqui também eu tinha citado, né, que a música, a percussão tá mais intensa do que Cupid, porque aqui tem um groove de bateria justamente inspirado no funk, sabe? A gente tem os riffs de guitarra funk e essas linhas de baixo bastante pulsantes aqui também. Por isso que, por mais que as duas músicas tragam eh, esse estilo retrô, esse gênero retrô, né? Elas são completamente diferentes, porque elas têm subgêneros que se destoam. Então, é o que eu digo, dentro de um gênero tem como você explorar de diversas maneiras uma música. E elas estão transpassando aqui, isso é legal porque elas já estão criando uma identidade musical para o grupo, nessa apresentação de debut, saca? Então, essa música, e quer dizer, essa mistura, né? Ela resulta justamente em uma música que é cativante, dançante e nostálgica ao mesmo tempo, sabe? Elas conseguiram justamente pegar essa nostalgia e colocar elementos modernos aqui. Legal. Gostei da música bastante, viu? Cupid tem um tipo de retrô que é moderno, é um retrô moderno, mas esse de Tell Me é justamente um retrô que nos leva ali pra época de 70 e 80. Eu gostei disso, gostei dessa jogada. O metrônomo de Cupid. 거울 속 내가 너무 달라 보여 세상에 상처를 받았나 봐 낯설게 느껴지는 나의 이름 새벽 넘어 너에게 닿기를 I'm thinking about you, about you Um som mais eletrônico aqui agora, né? I'm thinking about you and always 내가 등 돌려버린 A Seal aí, né? 이 시간이 다시 만 Eita, travou. Ah, não, a minha internet caiu. Verdade. Voltou, voltou. Vamos lá, vamos continuar. 다시 만나게 해 You feeling me 아하 Oops I'm losing again 좀 느리더라도 닿길 원해 Falling in And loving me falling in loving me Loving me loving me loving me 내가 느낀 loving me Muito música eletrônica. Construção de música eletrônica, né? 어떤 모습도 loving me Arão, né? 절대 숨겨지지 못해 Ah, são. 언젠가같이 나 알게 돼 Spend too many nights not sleeping cause I'm lonely 괜찮아 이젠 조금 익숙해 So I'm thinking about you Bem, nossa, bonito. Ó, a Kina cantando. Bem fácil de diferenciar elas, né? Elas são bem diferentes. A Seal. Ah, não. Muito bom. Definitivamente é um som bastante refinado e maduro, né? Das músicas anteriores aqui, elas. Nossa, elas estão entregando muito nessa.
right now, but it'll get better, right? Call me. It keeps happening. 네 눈앞에 서서 말을 건네. You feeling me? Oops, I did it again. 다 못다한 말을 전해줄게. Falling in. Loving me, falling in, loving me. Loving me. Loving me. Loving me. A letra é muito bonita. Elas descrevem aqui esse processo de cura, né? Quando você é machucado pelo amor. E aí elas justamente se apaixonam por si mesmo enquanto lamentam a perda de alguém, né? Nossa, a música é muito bonita, bastante madura. E o videoclipe também, ele transpassa muito bem essa solidão após um rompimento. Elas transpassam muito bem esse sentimento de solidão. E justamente ver elas passando de um lugar escuro, né, que é retratado aqui em preto e branco, para um belo piquenique onde tudo é colorido, é justamente esse processo de cura que todos nós nos sentimos quando temos um rompimento, né? Então, como eu disse, elas souberam transpassar esses sentimentos muito bem aqui. Diferente das duas músicas anteriores, que tiveram bastante influência do retrô, aqui a gente tem uma música pop com vocais bastante melancólicos e influências da música eletrônica. Eu achei a melodia da música bastante soturna e envolvente, justamente criando uma atmosfera bastante íntima e profunda. Por isso que eu falei que a música ela é bastante madura, porque toda a atmosfera que é criada aqui, desde os vocais das integrantes até as batidas intensas dos sintetizadores, criam isso, né? Então, isso é muito legal. E justamente os instrumentos eletrônicos, como os sintetizadores, eles servem justamente para adicionar uma camada, né? Camadas de textura e justamente criar esse som bastante sonhador e etéreo que a música transmite. Então, é uma música muito bem produzida, diria assim. Muito bem feita. E algumas partes ali dos vocais das integrantes, eles são processados, ou seja, eles têm um efeito. E eu acredito que esse efeito tenha sido colocado justamente para adicionar uma qualidade emocional à música, sabe? Uma coisa mais emotiva, como se elas estivessem com raiva também, que faz parte do processo de cura, não é mesmo? É isso então, vamos para próxima música que eu acredito que tenha sido a title, né? Essa foi a primeira title delas. Então vamos ver. Tiger. Som retrô ainda presente. Olha, gostei desses acordes de violão. Sio. Cara, é muito fácil diferenciar elas. Muito, muito, muito. Elas são completamente diferentes. Ó, a aranha de novo. Que bonita. Esses violinos. Retrô tá aqui ainda, mas ó, é um som retrô, mas já puxado pro Synth Pop agora. Isso é muito legal. Uau! Eles realmente foram a fundo explorando o retrô, hein? Caramba! É uma baita de uma identidade sonora criada no debut, porque traz uma... Fica muito conciso o trabalho, sabe? Eu tô muito surpreso. Quem que produziu isso? Eu vou dar uma pesquisada depois. Uma atmosfera bastante utópica aqui, né? Bastante CGI.
Nossa, Ana. Ana. Oh, I'm loving this feeling. Live for the good times. 우리 둘이 기분 타고 높이 올라가. High, high, high. We fly. 구름을 갈라. 두 발 아래 작아지는 세상이 보여. A música é bem fofa. You take me high. You take me higher. You take me high, 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 high. You take me high. You take me higher. Eu devia ter ouvido esse álbum ano passado. Nossa, de longe um dos melhores de 2022. Nossa, elas debutaram assim, com a faca e com o queijo na mão, porque tá muito bom. Eu sei que Cupid é desse ano, mas só dessas 3 músicas, tipo Tell Me, Love Me e Higher, porra, eu teria falado isso ano passado, tipo, totalmente conciso. Nada que eu falei aqui, tipo, tudo que eu falei aqui eu falaria se eu tivesse gravado ano passado esse vídeo, sabe? Elas debutaram em novembro, né? Acordes de violão, né? Legal que os visuais do MV, né? As borboletas, tudo isso mais sonhador, cria uma coesão com a letra, né? Que é justamente elas estão apaixonadas e gostam dessa pessoa, essa pessoa as coloca pra cima. E isso reflete um sentimento das pessoas, né? Um sentimento da pessoa que se sente mais feliz e etc. E isso conversa com os visuais do MV. Eu acho que justamente por ser uma música retrô synth pop e ter toda essa instrumentação, pode ter passado batido realmente em 2022, sabe? Elas não terem feito um impacto tão forte como foi Cupid. Eu eu até entendo isso, mas a música é boa. Até entendo que pode ter passado batido realmente, né? Porque não traz toda essa intensidade de poder e justamente vai totalmente contra a maré do que as pessoas estavam entregando no passado em questão de sonoridade, né? Que de tempos em tempos os gêneros que são explorados no K-pop vão mudando, né? A moda vai mudando de se explorar, né? Então, elas correram um risco aqui, mas que bom que não passou tão batido assim, né? Que tempos depois elas conseguiram se destacar com Cupid. Mas achei um debut muito sólido. Legal. Bom, temos aqui uma música Synth Pop com influências do retrô mais uma vez. E justamente o Synth Pop retrô, ele é justamente caracterizado por esses sintetizadores e outros instrumentos eletrônicos típicos da década dos anos 80 e 90. Então, se Tell Me nos levava justamente para os anos 70 e 80, para os anos da discoteca, agora aqui nós estamos nos anos 80 e 90, que também transpassa, evocam, né, para nós uma sensação de nostalgia aqui na música. As harmonias nessa música, elas estão totalmente impecáveis, como todas as músicas anteriores
que a gente escutou. E a música, ela pode ter um tom mais melancólico, mas ainda assim ela é, né, bastante energética e cativante. É isso que eu falei. Por ter um tom mais melancólico, justamente pode ter passado batida no ano passado esse debut delas. Porque, cara, a galera no passado estava entregando música totalmente energética e cativante, sabe? Elas entregaram isso, mas com a identidade delas e no tom delas, que é um tom mais minimalista e melancólico, né? Por exemplo, se a gente for citar um grupo que também tem uma sonoridade super minimalista e que hitou horrores ano passado, New Jeans, sabe? Mas é, mas o New Jeans tem um som muito único também, por mais minimalista que sejam, são dois tipos de coisas minimalistas diferentes, sabe? Espero que vocês estejam entendendo o que eu queria dizer. Então, é isso. E Raiga justamente traz essa sensação dos anos 2000 com um toque moderno, né? O tom adorável da música, como eu disse, parece bastante sonhador e as imagens do videoclipe levam a gente pra outra dimensão. A gente faz uma viagem com a gente, né? Pô, se apaixonar fosse assim, queria me apaixonar sempre pra sentir essas sensações, né? Fingir que eu tô em outra dimensão, sentado num negócio que tem asas de borboletas, sabe? É uma brisa, né? Mas liricamente falando, é justamente uma música que fala quando a paixão consome todos os seus pensamentos, não é mesmo? Legal. E vamos para a última música, Login. Uh, Click, click, lock in, click, click, lock in, click, click, lock in. Click, uh. click, lock in, click, click, lock in, click, click, lock in. EDM agora. Olha esses sintetizadores. 혼돈 속 다시 태어나 new position. 왜 답은 정해져 있어 take it down. 서로 닮아있지 네가 나를 통제하지. I'm gonna kill it, get it, bet on me climbing to get out. 벼랑 끝에 외쳐 ready to Elas me lembraram um pouco 21 aqui. reset. 이제 내 미래를 맡겨볼래 in your head. Rock out 이제 행동해. Do it 더는 idea. Lock in, click, click, lock in, click, click, lock in. Lock in, click, click, lock in, click, click, lock in. 다시 보라, down, down. He wait till we go. Lock in, going on that. 내가 열어줄게. 새로운 세상 속 이끌. Lock in, we run it, 네 이끌림에 따라. We run it, 네 상상 속에서. Bad dreams, nightmare, make you think we're right there. 패기로 뒤집어 persona. 누가 말해도 like you wanna. Click, click, 네 Cara, eu tô 현실이죠. muito chocado. Caraca, é muito diferente. É legal ver um outro lado do grupo depois de praticamente 4 músicas imersas no retrô. 세상을 바꿔 넘쳐나지 overload 몰아가는 대신 맞서 싸우지 현실 속에 갇혀버린 생각들이 나를 계속해서 조여. Lembra um pouco de Everglow também, aquela atitude que elas têm. E tem um toque de rap agressivo aqui também, né? Que é inesperado, mas é legal. A melodia da música é bastante animada também. Muito EDM isso. Aqui realmente elas botam as habilidades de dança em jogo, né? Tipo, a única coisa que me incomoda aqui é porque quebra toda a coesão que o disco tava criando, sabe? Porque parece uma mudança drástica, sabe? Quase que não pertence ao disco essa música. Tipo, soa como uma música tradicional de girl group.
quebra com toda essa identidade que elas estavam criando aqui, sabe? Não combina muito com o resto do disco, com Tell Me, Love Me, Higher, sabe? Uh, We click, we log in, we burn the database. We click. que ponte bonita, meu! Cara, as transições aqui estão muito bem feitas. Tipo, a gente tem pausas suaves e depois as transições de batidas vêm. Que doideira. We log in, we get up in your face. We click, we log in, we Elas burn the harmonizando os vocais database. juntos. Turn the log out, turn the log out, turn the log out. Go, go. Touch water, to the down, to the down. Don't let me wait till we go. Log in, we're going on that game. 내가 열어줄게. 새로운 세상 속이고. Log in, click, log in, click, click, log in, click, click, log in. Log in, click, click, log in, click, click, log in. Meu Deus, não acabou ainda a música. Como assim? Oh. Aqui elas. É legal porque essa música, elas falam do amor de uma outra forma. Desculpa, voltei. Elas falam do amor de uma outra forma, né? Agora falando sobre essa intensidade, só que elas usam bastante metáforas com relação a recursos computacionais aqui, né? Esse negócio de login e outras palavras, né? Outros termos que elas utilizaram aqui para transcrever essa intensidade do amor de uma forma bastante agressiva. Eu fiquei bastante surpreso por isso. Literalmente uma música inesperado, mas muito, muito legal ver esse lado diferente delas. Acho que pra encerrar assim, ficou boa. Assim, pra encerrar o disco de uma forma animada, porque se fosse ali no meio, aí eu ficar mais incomodado, mas ok. Mas não foi tão coeso quanto eu imaginava, assim. Considerações finais, análise final. O grupo 50-50, ele fez uma estreia marcante, na minha opinião. A estreia pode ter passado batida. Pra mim passou, por exemplo, que eu tô analisando só agora, mas definitivamente foi um dos melhores debuts de 2022 também. Ficou ali pro final, né, mas o melhor sempre vem por último também, não é mesmo? Então, muito legal. E elas entregaram um conceito bastante consistente e minimalista que justamente explora o pop, né? Um pop com foco mais predominante no retrô e nos subgêneros da música eletrônica, né? O álbum, né, The Fifth, como um todo, ele apresenta uma variedade de sons e influências que justamente se unem, né? Disco, funk, eletrônica, pop, enfim, que se unem para justamente criar uma experiência auditiva bastante envolvente ali para os ouvintes, né? Todas as músicas têm potencial para hitar, por exemplo, sabe? Não, tipo, todas mesmo, são muito boas, as músicas são bem construídas assim, e foi feita de uma forma que funciona dentro de um álbum, para não parecer single, mas também podem ser singles, sabe? Então isso é muito legal. E aí, justamente, algo que eu quero ressaltar aqui é que foi muito bem usado sintetizadores dentro desse projeto, né? Porque esse uso inteligente dos sintetizadores e justamente das batidas eletrônicas é o que nos faz viajar para os anos 70, 80, 90, mas com uma abordagem justamente moderna e diferente. Então, isso é muito legal. Retrô é um dos meus gêneros favoritos. E eu já ouvi muita música retrô dentro do K-pop, né? Porra, teve uma época que a gente era bombardeado com música retrô porque era o que tava na moda na época, né? A moda sonora, né? Por conta da Dua Lipa e do The Weeknd.
Então 2021 e 2020 foi um ano que a gente teve bastante lançamento retrô. Mas de todos que eu escutei, os que mais conseguiram reproduzir bem isso dentro da indústria coreana foi o 50-50, junto com o Kid do Shine também, que ele fez umas músicas retrôs ótimas, sabe? E as músicas aqui do disco, né, do disco e Cuphead, né, elas são justamente compostas por essas letras mais cativantes e melodias viciantes que permanecem dentro da nossa cabeça mesmo depois de ter terminado de escutar a música, sabe? E é um álbum muito que é melhor ouvir do começo ao fim sem pular as faixas, sabe? Porque justamente por essa coisidade sonora te leva numa viagem do começo ao fim, sabe? Cuphead, por exemplo, poderia muito bem entrar aqui no The 50, sabe? Muito legal mesmo. Mas que pena que esse relacionamento delas deu errado, né? Que elas contextualizam em Cuphead. Tadinhas. Mas fazer o quê, né? Eu entendo elas. Não é pra ser na primeira, às vezes na segunda também não. Aí nem na terceira também, na real. Na quarta, acho que também. Na quinta, eu acho que vai. Na quinta pessoa que a gente se relaciona nessa vida, não é mesmo? E também, além disso, a performance vocal das integrantes é excepcional, assim. Melodias precisas e uma capacidade de adaptação para diferentes estilos. Muito legal. Então, no geral, o grupo ele entregou um debut notável que justamente estabelece uma base sólida por conta do retrô, né? Para um futuro para assim, um futuro brilhante dentro da na cena musical. Espero que elas continuem assim, sabe? E é isso. Elas têm muito que explorar ainda, mas começaram explorando muito bem, assim, muito consistente. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qual que é a sua música preferida? Olha, irei destacar algumas músicas aqui. Higher, Tell Me, incríveis. Incríveis. Na verdade, eu gostei de todas. Talvez a minha menos favorita seja Login, por conta desse destoamento sonoro que elas estavam criando, em aspectos técnicos que eu estou falando, ok? Mas assim, sem erros o projeto. Muito bom mesmo. Então diga aqui nos comentários quais são as suas músicas favoritas do 50-50. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado e falou!